lindo do meu coração, como vocês estão? Vai começar mais uma aula de ciências e nós vamos falar do desenvolvimento dos animais, aí na nossa unidade 4. Então, se você quiser pausar o seu vídeo, pegar um lanchinho, deixar aí do lado o seu suco, tá bom? Cuidado para não derramar suco no celular nem no notebook, tá? Ou no computador que você usa, não pode derrubar no teclado. Então, não deixa lanchinho líquido não, tá bom? Vamos falar sobre o desenvolvimento dos animais na unidade 4, tá? A página que você vai abrir a sua apostila é na página 28 e acompanhar o estudo com a prof. Na aula passada, nós vimos sobre o ciclo de vida dos animais e nós descobrimos que existem animais que são gerados dentro da barriga da mãe, ele é gerado lá e ele fica até a hora do nascimento, que é o caso dos mamíferos, né? E nós vimos também que existem animais que são gerados, né, dentro de ovos. Alguns colocam os ovos no ambiente, né, como as tartarugas que enterram os ovos, as tartarugas marinhas que enterram os ovos na areia. Alguns que carregam o ovo dentro do interior da barriga, do interior do corpo, né? Então, existem animais que o filhote está dentro do ovo, mas está lá no ambiente. E também tem animais que têm o filhote dentro do ovo, mas carrega dentro do corpo esse ovo, tá? Então, ó, vimos na aula anterior sobre o ciclo de vida dos animais e descobrimos que existem animais que geram os seus filhotes no interior de ovos, como as aves, os jacarés, as tartarugas, os sapos e a maioria dos peixes. Então, assim, são exemplos de animais que geram os filhotes dentro dos ovos. E nós vamos falar sobre a metamorfose. São animais que passam por metamorfose depois que saem do ovo. Então, vamos lá. Desenvolvimento direto. O desenvolvimento direto é quando os animais já nascem semelhante aos pais e o seu desenvolvimento é chamado direto, ou seja, não passa por metamorfose. Então, quando os animais eles já nascem, né, com as características do pai, né, no animal mesmo, a gente chama de desenvolvimento direto. Você pode grifar isso também na sua apostila aí, tá? Página 28. Então, ele não passa por nenhuma metamorfose. E nós vamos falar sobre a metamorfose, que alguns animais, eles precisam passar para ficar parecido com os pais. O desenvolvimento indireto é quando o animal sai do ovo e passa por metamorfose antes de atingir sua vida adulta. O desenvolvimento é chamado de indireto, como ocorre com a maioria dos insetos. Tá? Então, a maioria dos insetos tem o desenvolvimento indireto. Ele precisa sair, ele vai passar por uma metamorfose para depois ficar parecido, né, com o outro inseto que desenvolveu o ovo dele, tá? Então, você também vai grifar essa parte do desenvolvimento indireto na sua apostila, na página 28. Tá? Então, a metamorfose completa. Nós vamos falar da metamorfose completa. Na metamorfose completa, o animal passa por 3 fases, tá? Primeiro, ele é uma larva, depois se transforma em pupa, depois que é pupa, é o adulto. Então, a larva é como se ele fosse um bebezinho ainda. E a pupa é como ele fosse um adolescente e adulto depois, quando ele cresceu e chegou na etapa final e virou adulto. Então, são 3 fases: larva, pupa e adulto. A metamorfose incompleta, tá? Então, nós vimos a metamorfose completa, tá? A metamorfose completa, o animal passa por essas 3 fases: larva, pupa e adulto. Na metamorfose incompleta, os animais saem dos ovos e passam pelas fases de larvas, ninfas e adulto. E vocês viram que é parecido? Então, na completa, na metamorfose completa, e no lugar de ninfas, ele vai ser pupa. E na incompleta, ele vai ser larvas, depois ele vira ninfas, ele não vira pupa, ele vira ninfas e depois o animal fica adulto. Metamorfose em insetos, nós vamos falar agora, né? Vocês já ouviram falar
no ciclo da borboleta, no ciclo de vida da borboleta, de desenvolvimento da borboleta, é bem bacana. Nós vamos mostrar agora algumas metamorfoses em alguns insetos. A borboleta, após ser fecundada, procura uma planta para depositar os seus ovos. Então, quando ela é fecundada, tem ovos, né, dentro dela, no interior do corpo dela, e ela procura uma planta e deixa os ovinhos lá grudadinhos assim na planta, geralmente em folhas. Você já viu? Assim, às vezes quando a gente acha alguma folha de alguma planta ou alguma árvore, às vezes tem aquele monte de ovinhos assim, são ovinhos de borboleta. Então ela deposita os ovinhos lá na planta. Do ovo da borboleta nasce uma larva chamada de lagarta, que passa a se alimentar das folhas das plantas onde ela nasceu. Então, a lagarta, ela sai, né, do ovo, tá? E aí ela começa a comer sem parar. E ela vai comendo. E a lagarta come, cresce. E quando chega o momento da transformação, ela para de comer e ela se prende em um local de alguma planta, ó. Vocês já viram aquilo que a gente chama de casulo? Depois a gente vai ver. Então, ela para de comer, ela comeu tudo que ela precisava. Ela vai lá e fica presa em um local de uma planta. E nessa fase do desenvolvimento, chamada pupa, ocorrem muitas mudanças em seu corpo. Depois de algum tempo, a pupa se abre e de seu interior nasce uma borboleta. Então, vamos lá, ó, aqui comigo. A lagarta comeu, ó, saiu aqui do ovo, ó, pequenininha. Comeu, cresceu, achou um lugarzinho aqui na planta, ficou penduradinha e aí começou a virar a pupa. Às vezes a gente fala que é casulo, mas isso aqui é uma pupa. E o corpo dela foi ficando todo coberto, ó, tá vendo? Aí quando ela está aqui dentro, ó, dentro dessa pupa, né? Ela começa a se desenvolver, as transformações vão acontecendo no corpinho da lagarta. Aí essa pupa ela começa a ficar fininha, ó, e começa já a aparecer a borboleta. Então se abre e do interior dessa pupa, né, sai a borboleta. Não é interessante? Terceiro ano, muito bacana essa coisa dos animais passarem por metamorfose. Então a metamorfose em insetos. Então, foi isso que nós vimos, né? A metamorfose completa de uma borboleta, tá? Então, ela tá aqui no ovo, ó. Virou a lagartinha, virou pupa. A pupa ficou lá um tempinho, paradinha, até desenvolver, passar por transformações a lagarta que estava aqui dentro, né? Aí, a borboleta se abre. A borboleta se abre, não, a pupa se abre. Tem uma borboleta pequena, jovem, depois ela se transforma em uma borboleta adulta e depois vai pôr outros ovos e vai completar o ciclo todo novamente. E agora nós vamos fazer uma pausa e nós vamos cantar aqui com o pessoal do Cocoricó. Vamos lá então? Vamos ver o que eles têm para nós hoje. Assim como nós que nascemos do ovo, a borboleta nasce também. Só que o ovo dela é bem pequenininho. Também puder, o filho dela é bem menor do que o mentinho. Có, 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 có. Có, 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 có. Bom, vamos contar a história da borboleta, né? Vamos lá! A borboleta põe o ovo numa folha e vai embora, e o ovo fica lá. Lá, 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 e o ovo fica lá. Passa o tempo e lá de dentro do ovo sai uma lagarta. Lá, 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 lagarta, sai uma lagarta. Quer dizer que a lagarta nasce do ovo da borboleta? É, mas não parece filha dela, não. Não tem asa, tem um monte de perna, é peluda, diferente, né? É, o pintinho é mais parecido com a gente, né? Tem duas pernas, um pico e é mais bonitinho, né? É, faz piu-piu. Piu, 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 piu. Vamos voltar pra lagarta. Faz o toque-toque aí. Lá,
do ovo. E anda, e come, come, e acha tudo gostoso. Có, e acha tudo gostoso. Um dia a lagarta resolve se pendurar. Troca de pele, joga as pernas fora, fica que nem um pacotinho. Até o nome ela muda. Pupa, 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 lagarta vira pupa. Pupa, 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 lagarta vira pupa. E ela fica lá dentro do pacotinho? Fica, uai. Parece um drops, toda embrulhadinha. Esperta, hein? Vamos abrir o pacotinho? Faz aí um toque-toque. Quando o pacotinho se abre, sai a borboleta toda dobradinha. Força borboleta, estica, 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 estica as asas. Borboleta, vai de flor em flor. Borboleta, tem de toda cor. Borboleta, vai de flor em flor. Borboleta, tem de toda cor. Bom, mas espera um pouco. Quer dizer que a borboleta e a lagarta são o mesmo bicho? É, com uma metamorfose no meio. Ih, agora complicou. Acho melhor a gente subir o tom. Um dia a borboleta pousa numa folha e põe over, toque, toque, toque. A história começa de novo. Na natureza as histórias são assim. Voltam pro começo quando chegam no fim. Na natureza as histórias são assim. Voltam pro começo quando chegam no fim. Muito bem! Viram só a explicação aí do Cocoricó para a metamorfose da borboleta? Muito legal, né? Terceiro ano. Vamos continuar aqui nossa aula. Na página 28, nós temos o jogo rápido. Então, a borboleta ela passa pela metamorfose em 3 etapas. Quais são as 3 etapas que a professora falou? Você lembra? Então, é essas 3 etapas que você vai escrever aí na atividade. Na página 29 tem o desafio, ó. Observe a imagem do lado e responda ao que se pede, tá? Na imagem, podemos perceber uma cena típica da época da Páscoa cristã, coelho com ovos. Com base no que estudamos até agora, responda. Coelho é um tipo de animal que gera seus filhotes no interior de ovos? Sim ou não? Justifique sua resposta. Você acha que o coelho ele realmente bota ovos com o filhote lá dentro? Ou você acha que o coelho é um mamífero e carrega os filhotes na barriga? Tá? Então, você vai pensar aí e colocar a sua resposta. A metamorfose dos anfíbios. Agora nós vamos falar sobre esse grupo de animais que também alguns passam por metamorfose. Os sapos, após serem fecundados, lançam seus ovos na água. Então, aqui tem o sapinho, né? E aí ele vai lá e coloca os ovos lá na água. E os ovos de perereca depositados sobre uma planta aquática. Então, aqui, ó, é uma perereca, que é um anfíbio também, mas é diferente do sapo, ela é menorzinha, ó. E aqui ela colocou os ovos também, ó, em uma planta aquática. Então, vamos lá. Quando os ovos ficam maduros e formam o embrião, agora a gente está falando dos sapos, tá? Eles se rompem, dando origem às larvas, que são chamadas girinos, tá? Então, aqui, ó, quando o sapo é pequenininho, ó, depois que ele saiu, deu origem às larvas, né? Ele saiu do ovo, ele é chamado de girino. E ele tem esse corpinho assim, arredondado, uma cauda aqui, ó, tipo uma nadadeirinha, tá? E eles vivem dentro da água nesse período. A metamorfose é um processo lento que transforma o anfíbio jovem, né, o girino, em adulto. Nessa fase, os girinos se alimentam primeiramente da própria gelatina que os envolve e depois de algas e plantas aquáticas. Então, quando ele tá aqui, ó, no ovo, é como se fosse uma gelatina, né, que tá ali segurando os ovinhos, tá?
Então, quando eles nascem assim pequenininhos, eles se alimentam com essa gelatina aqui. E aí eles vão nadando, né? E depois eles vão comendo plantas aquáticas, algas, tá? Então, aqui estão os girinos pequenos e eles vão crescendo, ó, tá vendo? Aqui, eles só têm cabeça e cauda, ó. Aqui, já começou a aparecer a patinha, não começou? De trás. Aí, ele cresce mais um pouquinho, ó. Já começa a crescer as patas dianteiras, tá? E mais pra frente, ele perde essa cauda aqui, ó, e fica um sapo jovem e depois um sapo adulto, certo? E os sapos, eles respiram pela pele, pelos poros assim da pele. Eles têm uma pele úmida e eles respiram pela pele. Então vamos lá, vamos aqui observar a metamorfose do sapo, né? Do anfíbio, no caso. Então aqui é depositado os ovos, tá? Lá na água, aí começa a se transformar em embrião. Depois de um tempo, eles saem as larvas, que nós chamamos de girinos, tá? Depois ele cresce mais um pouquinho, ó, e aparecem as duas patas traseiras, as patinhas de trás. Aí ele cresce mais um pouquinho, ó, e aparece as patas dianteiras. Aí ele já tem 4 patas, ó. Aqui tinha duas, né? Duas, uma de cada lado, 2 traseiras. E aqui ele já tem as 2 traseiras e as 2 dianteiras, tá? E aí ele vai crescendo e a cauda vai desaparecendo. Aqui é um sapo jovem ainda. E aqui é um sapo adulto. Já desapareceu toda a cauda, ó. O corpo já tem um outro formato, né? Aí as patas já estão mais desenvolvidas, mais fortes. E assim é o ciclo de vida e metamorfose de um sapo. Depois ele fica adulto, bota os ovos e começa tudo de novo. Na atividade da página 29, ó, nós vamos responder se é verdade os sapos adultos respiram através da pele? Sim ou não? É verdade? Você acha que é verdade? Então, eu falei agora há pouco como eles respiram. Então, você vai responder, é verdade ou é mentira? Tá na página 35, use o que aprendeu. Observe as imagens a seguir e escreva no espaço abaixo se o animal representado é vivíparo ou ovíparo. Então, você vai escrever, a baleia é um animal vivíparo que carrega o filhote dentro da barriga? Ou é um animal ovíparo que coloca os ovos, que põe ovos? O sapo, ele põe ovos, é ovíparo? Ou ele é um animal vivíparo que carrega o filhote na barriga? Tá? A tartaruga marinha, ela é vivípara ou ela é ovípara? E o coelho? É um animal vivíparo ou ovíparo? Então, é isso que você vai escrever. Se ele é vivíparo ou ovíparo. Escreva nas linhas a seguir o nome de 3 animais que nascem diretamente da barriga da mãe. Então, na aula passada, nós vimos diversos animais que nascem diretamente da barriga da mãe. E você vai escrever o nome de 3 animais da sua escolha aí, no número 2 da página 35. Na página 36, o exercício 3. Nós vimos que o tempo que os filhotes levam para se desenvolver dentro do ovo ou da barriga da mãe varia de espécie para espécie. Nós não vimos isso? Lá na aula passada, tem animais que ficam mais tempo na barriga da mãe, tem animais que ficam menos tempo, não é mesmo? Então, você vai até o título Tempo de Desenvolvimento, tá? Lá no tempo de desenvolvimento que nós vimos alguns animais da aula passada. E escolha 2 animais ovíparos, tá? Que põem ovos, e 2 animais vivíparos que geram os filhotes na barriga. E preencha a tabela a seguir com o nome e o tempo de desenvolvimento de cada um. Então, aqui você vai, ó, escolher 2 animais ovíparos que põem ovos e você vai escrever o tempo de desenvolvimento de cada um deles. Se é 1 mês, se é 2 meses, tá? Se é 1 ano, não sei. E aqui o animal vivíparo, que é gerado na barriga da mãe, tá? Então, aqui você vai colocar 2 também. E quanto tempo dura o desenvolvimento dele.
Tá aqui, ó, na número 4 da página 36, numere as imagens de 1 a 4 de acordo com o ciclo de vida das borboletas. Então, você vai colocar número 1, onde tudo começa, né, o ciclo. Depois, número 2, no que ela se transforma, né? Número 3, o que ela vai se transformar. E número 4, que é a última fase, né, quando ela se tornou adulta. Então, você vai começar lá do 1 e vai até o 4. Observe a imagem a seguir e escreva o nome da fase de metamorfose do sapo em que está circulada de azul. Então, ó, você vai olhar lá no esqueminha de ciclo de vida do sapo, ó. Quando chegar nessa fase aqui, você vai escrever, ó, o nome dessa fase aqui da metamorfose, tá bom? Então, observem lá no ciclo de vida. Tá lá na metamorfose do sapo e você vai escrever aqui embaixo, ó, em qual fase ele está. E, por último, você vai fazer as atividades das páginas 28, 29, 35 e 36. E eu coloquei uma letra aqui, mas ela não serve para nada, tá? Terceiro ano, acho que eu digitei sem querer. E é isso por hoje. Beijinho cheio de saudades no coração de cada um de vocês e fiquem todos com Deus.